Graça e paz, amado irmão. Bem-vindos ao nosso devocional. Devocional para abençoar o seu dia, para declarar a realidade da palavra. Aquilo que você é, aquilo que talvez você não enxergue, mas aquilo que o Senhor declara que você é. Que a palavra do Senhor possa lavar o seu coração nesta manhã, possa estabelecer o caminho seguro de prosperidade, de vida, de paz. Você foi escolhido pelo Senhor. O Senhor cuida de você, protege você, a sua casa é cercada de graça, de bondade do Pai. Amém? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Bom dia, Rafael Rocha. Bom dia, aleluia, Guilherme, Adão, Kedma, tudo bem com vocês? Olá, Vanderlei, Débora, que bom, podemos compartilhar aqui. O último Salmo 118, eu gravei rapidinho. Estava lá em Guaratuba, na videira, e íamos subir a serra bem no horário e o sinal do celular desaparece ali. Bem, olá Janete, Paulo, Roberto, olá Débora, bom dia. Andréia, Ana, amém. Joaquina, Marlon, bom dia amados, louvado seja o Senhor. Olá, Jair Dias, Jorge Fran, logo mais as aulas do pastoral, retomando aí, hein, Jair? Aleluia, amém, graças a Deus, amém? Hoje o Salmo 119, Salmo 119 é o grande salmo, conhecido como Salmo Grande, pela quantidade de versículos, são 170 e poucos versos, 176 se não me engano, mas é um salmo rico porque ele é um salmo que aponta para a palavra de Deus, amém? Palavra de Deus, ele é escrito, a cada 8 versos ele usa uma letra do alfabeto hebraico, então ele tem uma subdivisão fascinante, nós não vemos isso no português, mas o hebraico é um acróstico, ele usa as primeiras, né, a letra Aleph, Beit, e vai seguindo cada uma das letras do alfabeto. Certamente quem compôs isso, o Espírito Santo compôs esse salmo, mas o escritor, provavelmente Davi, tinha tamanha habilidade e sensibilidade para escrever um salmo deste conteúdo, e ele aponta para a palavra de Deus. Ele, em cada verso, fala sobre a palavra de Deus. Amém? O quão importante é a palavra de Deus na nossa vida. Eu me lembro que quando bem jovem, foi um versículo do Salmo 119 que me iluminou a mente, o coração, para passar em vários concursos de escola técnica, no meu ensino médio. E eu li um versículo que diz assim: eu sei mais que os meus mestres, porque amo os teus mandamentos. E ele entrou como luz no meu coração. E eu me lembro que, apesar de tantas dificuldades, eu declarava esse versículo, eu declarava que eu tinha mais luz, tinha entendimento, e eu passei em todos os concursos que eu fiz. Louvado seja Deus, sei que foi o Espírito Santo de Deus que fez isso pela palavra de Deus. Amém? Bem, como o salmo é muito longo, eu quero ler a maior porção possível, amém, nesta manhã, para você ter uma visão geral, mas eu motivo você a ler esse salmo, amém? A ler os versos desse salmo hoje mesmo, você possa pegar esse salmo e mastigá-lo, declarando sobre a sua vida, amém? Davi, então, cremos que foi Davi que escreveu, ele começa dizendo sobre felizes são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Ele diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Se você lembrar do Salmo 1, Davi diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem que não se assenta na roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então você não se senta na roda dos escarnecedores, porque antes você tem prazer na palavra de Deus.
Palavra de Deus te protege da roda dos escarnecedores. Certamente alguém que busca satisfação, companheirismo na roda daqueles que são escarnecedores ainda não amou com prazer a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma obrigação para nós, é uma carta de amor, é Deus se revelando. Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é. Amém? Ele pode tudo que a Bíblia diz sobre Ele. A Bíblia diz em João que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne. A palavra é o próprio Cristo. Cristo Jesus disse, eu sou a verdade. E ele também disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Significa que Jesus é a palavra revelada para nós. Amém? Você vai encontrar também aqui 7 palavras relacionadas à palavra de Deus. A primeira é a lei, ou a Torá no hebraico, que vem de uma palavra que significa ensino. Então, é ensino, direção, revelação de Deus. O salmista usa muito, ele usa 26 vezes a palavra lei, ele usa 21 vezes a palavra testemunhos. Testemunhos são declarações, uma garantia. Deus está dizendo, a minha palavra é um testemunho vivo da verdade. Ele usa também a palavra preceitos 21 vezes também, dizendo sobre a direção de Deus, o caminho, a maneira de Deus agir. Você sabe que Deus tem os seus caminhos, como Ele age. Você, quando conhece um aparelho, você sabe mexer no celular, aqui no Instagram, você vai, aperta aqui, ele vem, você sabe como ele funciona. Deus, amém, tem os seus caminhos, então são os seus preceitos, os seus princípios. Ele cita 11 vezes a palavra mitzvah, que é mandamentos de Deus, ou seja, as incumbências de Deus para com o homem, os juízos, que são julgamentos do reto, juízo de Deus. A palavra davá, a palavra, 27 vezes ele usa a palavra palavra, dizendo tua palavra, ou seja, Senhor, aquilo que tu dizes, aquilo que tu és, sua maneira de agir. Usa a palavra decretos, estatutos, ordenanças, que são, sim, a força da palavra escrita permanência para todas as épocas, porque é um decreto, um estatuto determinado por Deus e é atemporal, amém? Para todos, em todos os tempos, louvado seja Deus por isso. Bem, então a palavra, o Salmo começa com o prazer, amém? O prazer de podermos desfrutar desta palavra abençoada. Eu vou seguir a leitura, o verso 4 diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Amém? Por que será que Deus deixou a palavra dele? Para que nós possamos, pela graça do Espírito Santo, obedecer, ouvir. O Espírito Santo sempre nos guia conforme a palavra. Amém? A palavra é a autoridade suprema, é a vontade revelada de Deus. Então você tem que ter confirmações da palavra para direções seguras do Espírito Santo na sua vida. Nunca aceite uma orientação que esteja desalinhada da palavra de Deus. É a sua maneira de garantir, amém, que nada transgride um preceito de Deus ou, como está aqui, um mandamento. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Que lindo, amém? Então, guarde o seu coração segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a proteção, é o guarda. Amém? Você diz um amém para a palavra de Deus. Você crê nela que é a verdade. Você crê? Amém? Tem que crer, creia e haja como se a Bíblia fosse verdade. Pastor, mas ela é. Então haja conforme está escrito, amém? Se a Bíblia diz perdoe, perdoe. Se a Bíblia diz compartilhe com os próximos, compartilhe. Seja um praticante da palavra de Deus. Se você quer desenvolver, robustecer, amadurecer as suas percepções espirituais, edificar o homem interior, você tem que praticar a palavra de Deus, amém? Davi diz, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais.
de todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bem, o que nos protege do pecado? Palavra de Deus, palavra de Deus. Verso 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ou seja, esteja na tua boca a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como o argumento poderoso, o conselho mais sábio que você pode dar para alguém. Paulo diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos em toda sabedoria espiritual. Então a palavra tem que habitar em nós, ela tem que habitar no nosso coração. Por isso você tem que ler, tem que meditar, tem que ouvir. Faça um plano de leitura da Bíblia. Leia a palavra de Deus, leia, se você participa constantemente dessas lives, então leia os Salmos, é a sua porção diária. Você pode ir além, obviamente, mas uma porção é necessária para estabelecer o rumo, o caminho do seu dia. Aí Davi segue dizendo, bendito, Senhor, és tu. Com os lábios tenho narrado, então, os teus juízos. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Esse é o prazer, né? O que você prefere? Buscar o dinheiro ou buscar o caminho de Deus, a compreensão da palavra de Deus? Davi tinha mais alegria na palavra. A palavra não deve ser uma disciplina imposta para você. Tem que ler a palavra, não. A palavra tem que ser prazer. Amém? Há pouco o meu neto, o Timóteo, ele ganhou uma Bíblia nova, agora ele vai começar a aprender efetivamente a ler. Então, a mamãe dele, Jaqueline, estava lendo o Salmo 1 com ele. E aí ele leu lá que nós devemos meditar na palavra ou ler a palavra dia e de noite. E aí ele falou, mamãe, nós precisamos de dia e de noite ler a palavra de Deus. Uau, é assim, esse coração. Ele viu aquilo e falou, uau, que instrução, eu preciso então ler de dia e de noite. Bem-aventurado e feliz é aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Amém? Quem sabe eu vou fazer uma live de final de noite. Que final de noite é um tanto subjetivo, né? Amém? Mas só para nós termos um momento de manhã e de término. Aleluia. Louvado seja Deus. Meditarei nos teus preceitos, as tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Dá para perceber o teor, a profundidade, o desejo, a paixão por cumprir, obedecer, por ter, por guardar, por falar, por esconder os mandamentos, a palavra, os juízos de Deus. É uma busca incessante e assim é a nossa vida. Uma busca incessante na palavra de Deus, na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Mostre o seu amor pelo Senhor, amando a sua palavra. Amém? Hoje nós vivemos uma geração muito superficial. Normalmente as pessoas têm dificuldade de ler, sempre tiveram, mas parece que são mais superficiais hoje, na leitura superficial da palavra. Se você vai pregar, parece que você, se usar muitos versículos, as pessoas se sentem meio incomodadas. Você não precisa usar muitos versículos, usa frases impactantes, mas o poder de liberdade, de vida, de transformação, não está em frases impactantes, mesmo que sejam impactantes, mas sim na palavra de Deus, porque é o pão. Amém? É o pão do céu, a palavra de Deus. Então precisamos sustentar os conservos, como disse Jesus na parábola do servo fiel.
dando-lhes o sustento. Qual é o sustento para a sua vida? Palavra de Deus, amém? Amém, palavra de Deus. Davi então diz, Senhor, seja generoso para comigo. Me dê o quê? A tua palavra, amém? Me dê mais, eu preciso de mais. Um abismo chama outro abismo. Enquanto você tem uma luz, você vai descobrir coisas cada vez mais profundas, uma realidade maior na palavra. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Eles vão guiar a minha vida. Amém? Consumida está a minha alma por desejar tua palavra. Encrepaste os soberbos, malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim o opróbrio, a vergonha, o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Veja, Davi tinha uma palavra de Deus na sua boca, a declaração da verdade. Ele tinha a revelação incompleta, né? Porque ele só tinha Torá. Você tem a nova aliança. Nós estamos numa posição muito mais vantajosa do que ele. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Quando você estiver em estado de tristeza, né, angústia quer abater sua alma, depressão e tantas coisas, né, do mundo